a modernidade. Pega aí, levante a sua Bíblia, vamos declarar: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta por gentileza, abra o seu coração, abra aí a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Tem uma palavra bem breve ao teu coração, bem breve, mas eu acredito que essa palavra tem poder de nos motivar, de nos animar em Deus, de nos fazer entender as batalhas do Senhor. Eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado para a glória dele. Você na sua casa vai receber uma palavra no teu coração de vida, de ânimo para o teu coração. 2 Samuel 23, 11. Diz assim o texto: depois dele, Samá, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e o feriu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Pai, fale conosco, Senhor. Fale conosco, fale conosco, fale conosco. Libera a sua unção, Senhor. Libera a sua unção, apesar do pregador, Senhor. Libera a sua unção, Senhor. A sua unção de ensino sobre nós. A unção do Espírito capaz de pegar essa palavra e penetrar não só aos ouvidos, mas, ó Pai, ao entendimento espiritual, à alma, ao espírito. Faça isso, Senhor. Que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana. Os teus filhos não vieram aqui, não estão conectados em casa para ver a capacidade humana de interpretar um texto, Senhor. Eles estão aqui porque eles precisam de palavras de vida eterna. Faça isso. Não me deixe pregar como escriba e como fariseu, mas me ajude a pregar como quem tem autoridade, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Que haja o auxílio do teu Espírito sobre nós. No nome de Jesus, quantos crentes digam amém. Irmãos, nós estamos diante de uns textos muito conhecidos da Bíblia. E esse texto fala muito ao meu coração e queima o meu coração, porque Samá está se colocando para defender aquilo que Deus confiara a ele. E a primeira observação que eu faço quando eu leio esse texto é que os filisteus estão vindo para atacar Israel. E os filisteus eles eram inimigos, talvez os grandes inimigos de Israel. Os filisteus queriam destruir Israel, geração após geração. Se você ler o livro dos Juízes, você vai perceber Gideão, o próprio Sansão, os juízes que eram levantados por Deus para defender, livrar Israel das mãos dos filisteus. Os filisteus eram inimigos declarados. Eles queriam, se você perguntasse para uma criança filisteu e perguntasse assim: qual que é o seu desejo? É ficar grande, destruir Israel.
era o desejo do filisteu, eram inimigos declarados. E em diversos momentos da Bíblia você vai ver os filisteus amedrontando Israel. Vocês vão ver os filisteus colocando Israel para correr, literalmente para correr, como nesse caso. Lembra de Davi e Golias? Golias era um gigante filisteu que estava por 40 dias, se não falha a memória, amedrontando Israel, dizendo assim, ó, se algum homem aí, se algum macho aí suficiente, nem o macho aqui é a minha versão atualizada, se algum macho aí suficiente, vem aqui e me encara. Imagine um filisteu dizendo para o povo de Israel, não tem homem aí, guerreiro aí, suficiente para lutar comigo. Ou seja, porque os filisteus estavam na história de Israel como inimigos, que queriam destruir, humilhar, roubar, saquear. Mas aqui aconteceu algo, irmãos. Os filisteus vieram, e quando os filisteus vieram, perceba o versículo 11, a Bíblia está dizendo que a multidão, Israel, a grande massa, o que fez? Fugiu. O povo fugiu. O povo fugiu. O povo fugiu para ser roubado mais uma vez. O povo fugiu para ser saqueado mais uma vez. O povo fugiu para perder suas terras, seu trabalho, os seus sonhos. Essa terra aqui de Israel é uma terra prometida, ou seja, para perder sua promessa, sua herança em Deus, o povo fugiu para mais uma vez deixar o inimigo roubar aquilo que é deles por direito. O povo fugiu de novo. Mas o que faz essa história estar na Bíblia não é a fuga da multidão, é a coragem de Samar, de entrar no meio e falar assim: na minha terra ninguém entra, no meu campo ninguém me toma, eu vou lutar por aquilo que Deus me deu, eu vou lutar por aquilo que Deus me confiou. O que faz essa história estar na Bíblia? Porque a fuga é só mais uma fuga. E Deus nunca deu ênfase à história de covardes. Você nunca vai ver uma ênfase bíblica à história de pessoas que fogem. Mas Samar, ele resolveu lutar. Falou assim: não, na minha terra ninguém entra, no meu campo de lentilha ninguém toca. E enquanto eu estava estudando essa palavra, veio uma frase no meu coração da Joyce Meyer. Tanta tula ficar ouvindo Joyce Meyer, eu estou aprendendo com a Joyce Meyer por causa da tula. Tula escuta a Joyce Meyer todo dia. A sua atitude determina a sua altitude. Grava essa frase da Joyce. A sua atitude determina a sua altitude. Quando aquele homem, entenda, quando há uma fuga em massa, entenda isso, a tendência de todos é correr junto. Quando há uma fuga em massa, tem pessoas que começam a correr no sentido da multidão e nem sabem por que estão correndo, porque elas se assustam com a multidão assustada e elas correm junto. Eu já vi isso acontecer. Correm porque todos estão correndo, mas enquanto a multidão estava indo no sentido da covardia, do medo, Samar estava indo para enfrentar sozinho o exército dos filisteus. Agora, quando nós olhamos para isso, nós percebemos, e a maioria dos pastores que pregam esse texto, eles fazem uma abordagem, eu também queria usar isso. Eles dizem que campo de lentilha ou lentilha naquele tempo e até hoje não tem muito valor comercial, não vale nada. Campo de lentilha, há alguns historiadores que dizem que eram plantados em terras que não eram terras valorizadas. O texto também traz para nós uma ideia, olha só, um pedaço de terra, ou seja, era uma terra, mas não era uma terra tão boa assim. E talvez seja por isso que essa história é uma das histórias mais belas da Bíblia no que tange a guerra, a batalha, porque aquele homem ficou sozinho, não seguiu a multidão, isso já é grande coisa,
Aquele homem foi lutar sozinho contra um exército, e aquele homem foi defender o que para o olhar de muita gente não tinha valor nenhum, mas para ele tinha valor, porque para ele é aquilo que Deus havia confiado a ele. Quem olhava dizia: campo de lentilha não vale nada. O historiador bíblico até hoje diz: campo de lentilha não vale nada. Mas Samar disse: para mim vale, e se vale para mim, ninguém vai tomar o que Deus me deu. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Se é Deus que te deu, ainda que para o outro não vale nada, para você vale tudo. Se foi Deus que te confiou, ainda que para as pessoas a sua luta é em vão, a sua luta não tem sentido. Talvez a multidão está correndo, olhando para trás, dizendo assim: Tamar vai ficar para defender um campinho de lentilha que não vale nada? Ele vai arriscar a vida para lutar por um campo de lentilha? Ele vai arriscar a história, o legado, para poder lutar por um campo de lentilha que talvez para a multidão, campo de lentilha não vale nada, mas para Samar valia. Foi Deus que me deu. Sabe o que eu aprendo? Precisamos lutar por aquilo que Deus confiou a nós, ainda que seja coisa pequena, ainda que seja coisa simples, ainda que seja insignificante ao olhar das pessoas, mas para nós tem valor, para você tem valor. Quando nós olhamos para esse homem, o coração dele é revelado aqui, porque quem é capaz de lutar por algo sem valor, o que faria quando a batalha vier por algo que tem valor? Irmãos, nós precisamos lutar enquanto uma geração está correndo. A multidão aponta uma maioria, a multidão aponta uma geração inteira, uma era inteira. Mas escute isso, enquanto muitos estão correndo, afinal de contas não tem valor. Eu profetizo sobre a sua vida que você escolheu lutar. Eu profetizo sobre você, sobre a sua família, que você irá lutar. Irmãos, a palavra diz: nós não somos, Hebreus 10:38, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que permanecem para a conservação da alma. Deus nos chamou para lutar, Deus nos levantou para pelejar, Deus nos chamou para a batalha, Deus nos chamou para a guerra, e nós não vamos fugir. Quem recebe essa palavra? Agora a pergunta é: o que Deus colocou na sua mão e você tem que defender? O que Deus colocou na tua mão que parece ainda que pequeno? O que Deus colocou na sua mão que ainda que para o olhar de muitas pessoas é pequeno, mas é o seu tudo, é o seu campo de lentilha, é a terra que você sonhou? Porque só quem preparou a terra, só quem adubou a terra, só quem plantou a semente pode dizer se tem valor ou se não tem. Só quem trabalhou, só quem chorou, só quem gerou pode dizer o valor daquela terra. Agora, o que Deus colocou na sua mão, que você está sendo desafiado a lutar por aquilo. Sabe o que está acontecendo, irmão? Eu faço parte dela. Nós somos uma geração que sempre está escolhendo o mais fácil, que o mais fácil sempre é desistir, sempre é fugir. Escute, nós sempre teremos uma boa desculpa para correr. Sempre teremos. Tem muitas pessoas que estão perdendo os sonhos de Deus porque escolheram desistir quando Deus as chamou para lutar. Tem muitos divórcios que foram assinados porque famílias escolheram fugir, desistir quando eram para lutar.
Eu honro muito, irmão, sou pastor. E eu honro muito no meu coração mulheres, homens, pessoas capazes de lutar por casamento. Eu honro muito, já chegou quanta infinita irmãs no meu gabinete dizendo assim: pastor, meu marido fez isso, pastor, meu marido fez aquilo, pastor, o meu marido fez aquilo outro, pastor. E eu falei: meu Deus do céu. E de repente essa irmã troca o tom de voz e fala assim: mas pastor, o diabo não vai destruir a minha família. Guerra. A pessoa está contando, eu já vi irmãos. Lá em Minas eu me lembro de um irmão que estava decepcionado demais com a esposa. E ele chegou lá no meu gabinete e conversando comigo, de repente ele muda o tom. Parece que o cara pegou uma faca, colocou no dente e falou assim: pastor, a minha família, o diabo não vai arrancar de mim. Eu já atendi jovens que haviam tentado 1, 2, 3, 4, 5, 6 o concurso do sonho, concurso público do sonho, e todas frustradas. Mas ele olha e fala assim: pastor, já tentei 1, 2, 3, 4, 5, 6, não consegui. Mas pastor, o meu sonho ninguém arranca, eu vou lutar. Eu vou partir para cima. Eu lembro de uma irmã, eu evito dar nome, né? Mas eu lembro de uma irmã, e são coisas boas, mas eu evito dar nome. Ela chegou para mim e falou assim: eu tomei 11 reprovações na minha carta. Lá em mim a gente chama de carteira, né? Que vocês falam cartas. 11 reprovação. Mas de repente ela muda o tom e fala assim: mas eu vou tirar minha carta, eu vou tirar minha carteira. Está lá dirigindo, está com o carro, roda para todo lado. Nós somos chamados para lutar. Talvez para uns fala assim: ah, pastor, mas uma carta, isso é muito pouco, isso é insignificante, isso é sem sentido. Para ela tem sentido, para ela tem valor, para ela é um sonho. Quem está entendendo isso aqui? Qual é o motivo da sua luta? A pergunta é: você vai correr ou vai lutar? A pergunta é: você vai partir para cima ou você vai correr com a multidão? A geração de hoje é uma geração de pessoas que não estão lutando. Elas preferem desistir, preferem abrir mão. Esses dias eu estava lendo sobre o perfil da modernidade. E o perfil da pós-modernidade é pessoas que desistem fáceis demais das coisas. Desiste. Pessoa desistindo das coisas. Mas Deus nos chamou para lutar. Fala comigo assim: Deus me chamou para lutar. Fala: Deus me chamou para lutar. Deus te chamou para lutar. Agora sabe o que eu aprendo? Quando você luta para defender o pouco que Deus te deu, Deus te promove. Quando você luta para defender o pouco, o campo de lentilha, Deus te promove. Abra a sua Bíblia, vamos ver isso aqui. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Primeiro, volte um livro. Capítulo 17, versículo 34. 1 Samuel 17, 34. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Olha só. Aqui Davi está diante de Saul, tentando mostrar as credenciais para Saul para enfrentar um filisteu. Olha só. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Aí agora ele fala do Golias, né? Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Mesma história.
Mesma história de Samar, com personagens diferentes. Porque enquanto Israel está com medo, Davi levanta para dizer assim: eu vou enfrentá-lo. Mas quando Saul, o rei, fala assim: Davi, você não sabe lutar, você é muito baixo, você é muito fraco, você não tem habilidade, você não tem credenciais. Sabe qual foi a credencial de Davi? Eu já lutei. Mas já, Davi, mas nunca te vi numa arena, nunca te vi com uma espada. Não, eu já lutei. Mas quando é, Davi, que você lutou, Davi, que se você não faz parte do exército, eu já lutei. Mas sabe por que você não me viu, Saul? Eu estou parafraseando. Sabe por que você não me viu, Saul? Porque a minha batalha foi no pasto. A minha batalha foi oculta. A minha batalha foi, Saul, para defender uma ovelha. O urso veio e pegou a ovelha, eu corri atrás dele. O leão veio, pegou a ovelha, eu corri atrás dele. Eu matei o urso, eu matei o leão. E se eu matei o urso e eu matei o leão, eu vou matar esse gigante. Sabe o que Davi está dizendo em outras palavras para o rei Saul? Alguém que é capaz de enfrentar urso e leão para defender a ovelha, é capaz de defender gigante para defender uma nação. É por isso que o coração da gente é revelado, não são nas grandes batalhas, são nas pequenas batalhas. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Se você é capaz de matar urso e leão, escondido no pasto, você está pronto para matar o gigante. Sabe o que eu aprendo da promoção de Deus? Davi matou urso e leão escondido. Davi não tinha plateias. Davi não tinha palavra. Davi não tinha ninguém dizendo assim: vai Davi, você consegue. Não tinha. Davi não tinha motivação, palavra motivacional. Davi não tinha encorajamento. Só ele, o urso, só ele, o leão, e Deus escondido no anonimato. Mas quando ele matou o gigante publicamente, Israel começou a cantar um coral, as mulheres começaram a cantar um coral. Saul matou milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Porque quando você vence pequenas batalhas escondido, Deus começa a te colocar em níveis cada vez mais altos. E Deus começa a te honrar publicamente. Sabe qual é o nosso problema? E aqui eu falo para nós. Eu peguei aqui meu celular propositalmente. As redes sociais fez muitas pessoas que nunca venceu nada escondido se mostrar sem ter sido experimentadas. Tem muita gente, irmãos, escuta o que eu estou dizendo para você, cuidado. Cuidado com os pastores youtuber. Cuidado com os pastores Instagram, Facebook, cuidado. Escolha bem quem você vai ouvir. Escuta o que eu estou dizendo, tem muitas pessoas hoje, muitas ovelhas de todas as igrejas, inclusive aqui de Lagoinha Promissão, que eles são pastoreados pelos youtubers, são pastoreados pelos Facebook da vida, são pastoreados pelo Instagram. E por pessoas que estão vivendo fama que a internet fornece, mas são homens que nunca foram experimentados na sua fé. Homens que estão se habilitando e pessoas cantando canções para elas de 10 milhares, mas que não têm um histórico pastoral de ter matado urso, ter matado leão. Aí dando opinião na internet: ah, pode fazer isso, ah, pode fazer aquilo, ah, não pode fazer isso aí, pode. Não pode, isso aí pode, não, pode. Nunca pastoreou uma igreja. Aí postou um vídeo, pagou alguém para poder, um marqueteiro, não sei como usa esse nome hoje, como é que usa o marketing digital, paga e publica, lança um tráfego pago, alcança milhões, aí começa a falar como se fosse alguém e não é. Nós estamos numa geração de pessoas que estão sendo exaltadas
sem ter sido experimentadas. Isso é um perigo. A internet deu voz para muita gente que não deveria ter voz. A internet deu microfone na mão de gente que nunca devia ter microfone. Escuta o que eu estou dizendo, parece simples isso, mas pega isso no seu coração. Antigamente, para você pegar um microfone desse, para você falar no nome de Deus, você tinha que ser experimentado, tinha que ser testado, o pastor te avaliava. Agora não, a pessoa converteu, ela não sabe nem o que ela está falando. Ela pega um celular, coloca num pedestal, coloca uma luzinha para dar um brilhinho no olho, e ela então começa a falar e dar a opinião dela sobre a Bíblia. Ela nunca leu a Bíblia toda. Aí você tem uma turma da sua igreja, uma turma das igrejas, que ao invés de continuar com o estudo da palavra, estão sendo pastoreados por pessoas que nem conhecem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga amém. Está lá. Quer matar Golias, filho? Quer matar Golias? Pastor, Deus tem problema com fama? Não, Deus gosta de fama. Deus disse em Gênesis 12 que Deus ia engrandecer o nome de Abraão. Deus não tem problema com fama, Deus dá fama. Deus torna pessoas famosas para a glória dele. Quer um exemplo? Se a gente fizer um evento aqui na praça e falar assim, vai vir um Fernandinho aqui tocar, a gente vai encher todas essas ruas aqui de gente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Porque Deus usa fama de pessoas para o lado bom. Eu não estou falando contra a fama, não estou falando contra o Instagram, não estou falando contra o Facebook, não é essa a mensagem. A mensagem é que uma coisa boa está dando voz para quem não deveria ter voz. Está dando direito de opinião para quem não deveria ter opinião. Ah, pastor, mas democracia, irmãos, ela é boa. Quando você tem que colocar alguém lá porque os homens são maus. Mas a mesma democracia que é boa é capaz de colocar Jesus e Barrabás e as pessoas votarem para salvar Barrabás e matar Jesus. Essa é a democracia também. A mesma democracia que nos dá o direito é a democracia que coloca Barrabás e Jesus. A gente vai votar em quem? Quem que a gente vota? A internet, o reino não é democrático, o reino é teocrático. A democracia pode ser boa para o Estado, para a política, para nos dar o direito de exercer o nosso voto, mas o reino de Deus nunca precisou do meu voto, da minha opinião, da sua opinião. É por isso que nós temos a Bíblia. Quem está entendendo? Cuidado. Eu abri esse parênteses aqui para dizer isso. Cuidado. Cuidado. Tem muito pastor bom na internet. Tem muito. Eu assisto vários. Tem muitos. Poderia falar Luciano Subirá, Luiz Hermínio. Poderia falar pastor Márcio. Tem tantos bons. Mas cuidado. Alguém faz uma pergunta complexa no Instagram. E o pastor tem 30 segundos para responder. Aí ele fala assim, pode, mas ele não tem nem como fundamentar a resposta que ele está dando. Toma cuidado. Quem recebe essa palavra? Davi lutou. E porque lutou, Deus o promoveu. Deus tem promoção. Mas o nosso coração, irmãos, é lutar, defender aquilo que Deus nos deu. Eu queria terminar fazendo essa reflexão. Samar, ele está com um nome aqui na Bíblia. A história dele está na Bíblia. E a história dele só está na Bíblia por causa dessa terra, desse campo de lentilha que não valia nada. Pequenas coisas com resultados extraordinários. Segunda observação que eu faço pela história de Samar. Esse homem fazia parte dos 30 guerreiros de elite do rei Davi. Guerreiros de elite. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Mais um? Mais um? Mais um? Ou você quer ser um guerreiro diferenciado?
Eu não sei se você já parou para pensar, quem você quer ser? Você tem 100 anos para viver nessa terra. E estou te dando um moral. 100 anos. Moralzona, olha, moral, 100 anos. Olha que legal, com saúde, olha que benção. Saúde. Agora, em 100 anos passa muito rápido. Passa rápido. Parece que foi ontem que nasci, eu vou fazer 18. Passa rápido. O que você está fazendo com esses 100 anos? Com a sua vida? Quem você quer ser? Um dia alguém perguntou assim, pastor, Deus tem filhos prediletos? E eu gostei muito da resposta do pastor Luiz Hermínio. Ele fala assim, Deus não tem filho predileto, mas Deus tem filho dedicado. Sabe quem são os guerreiros de elite? Entra depois na internet, aqui no Exército Brasileiro mesmo, procura lá, treinamento dos soldados de elite. Vai ver no Rio de Janeiro, treinamento dos soldados de elite, do BOP. Vai em Minas Gerais, é um treinamento diferenciado. O preço é diferenciado. A coragem é diferenciada. A gente fala assim, Deus, o Senhor não tem filho predileto. Mas você está usando o fulano, está abençoando o fulano, está prosperando o fulano, e eu? A multidão está correndo, você está com medo. E tem alguém arriscando tudo. Soldado de elite. Eu queria terminar com uma frase do Aquiles no filme Troia. A cena é muito interessante, os irmãos vão lembrar, quem já viu o filme Troia, vão lembrar. O Aquiles está na tenda, levantou novamente um guerreiro, como foi feito com Davi, um guerreiro, o melhor guerreiro do exército, contra o melhor guerreiro dos gregos, no caso o Aquiles. O Aquiles não estava no meio da tropa, um menino foi chamar o Aquiles lá na tenda, quantos se lembram disso? De repente o menino fala para Aquiles assim, Aquiles, o homem que você vai lutar é muito grande. Aí o menino fala assim, eu não teria coragem de lutar contra ele. O Aquiles então fala assim, por isso que o seu nome nunca será lembrado. Por isso o seu nome nunca será lembrado. Aquiles, o homem é muito grande, eu não teria coragem de lutar contra ele. Por isso o seu nome nunca será lembrado. Sabe qual é a marca dos grandes homens? A máxima dos grandes homens, em tudo, empresa, pastorado, em tudo. Capacidade de vencer pequenas batalhas. E capacidade de vencer grandes batalhas. Luta com um pouco, pelo pouco. Como se aquilo dependesse, como se a vida dependesse daquilo. E não tem medo dos grandes desafios. Porque sabem que nos grandes desafios estão as grandes oportunidades. Fique em pé, deixa eu orar por você, por favor. Pai, quando nós olhamos a biografia das grandes pessoas, tanto na Bíblia quanto fora dela, seja no mundo empresarial, corporativo, seja no espiritual, nós descobrimos uma máxima, Pai, algo em comum entre eles. Eles não desistiram. Eles não pararam. Eles não abandonaram. Eles lutaram cada batalha, por mais simples que fosse, como se fosse a última. E não recuaram diante de grandes desafios. Faz isso com a gente, Senhor. De repente em casa ou nesse culto gravado depois,
Alguém pensando em desistir. Alguém pensando em largar. Alguém tentando seguir o fluxo da multidão. Mas dá para essa pessoa coragem, ímpeto, força. Porque essa pessoa não é mais na multidão, Pai. Essa pessoa não é um soldado raso. Essa pessoa é um guerreiro dos valentes de Davi, da tropa de elite do rei mais vitorioso da história de Israel. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo lutas sendo travadas, na coragem sendo vencidas, no nome de Jesus. Sabe como termina esse texto que nós lemos? Ele se pôs a lutar, ele se pôs a defender, e o Senhor deu livramento. Um homem contra um exército, mas quando ele se dispôs a lutar, Deus deu livramento. Pastor, o que eu preciso fazer, pastor? Eu vou vencer, é eu que vou vencer? Não. Você precisa da coragem. Você precisa da decisão. E quando você se dispor a lutar, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Sabe quando é que o cristão não vence? Quando ele foge. Porque quando ele resolve lutar, Deus dá a vitória. Sabe qual é o maior problema da gente? Deixa eu contextualizar essa palavra. Eu tenho tempo ainda. Escute isso aqui, fique em pé, por favor. Deixa eu contextualizar isso aqui. Sabe por que muitas pessoas pararam de lutar na vida, no sentido geral, não só a igreja? Escuta isso aqui é muito sério. Elas já se acostumaram com a derrota. Se acostumaram com a derrota. Muitas pessoas falam assim: vamos crescer, vamos fazer. Elas, pastor, dá, pastor. Mas elas foram educadas, a infância foi educada. Pai e mãe falam assim: você não vai dar nada, você não vai virar nada. Uma vez me procuraram, irmão, isso aqui é muito sério. Um jovem lá em Minas, o pai tinha falado para ele assim: escuta isso aqui, parece piada, mas isso aconteceu. Estou no altar com o microfone na mão. O menino falou assim: meu pai olhou para mim e falou assim: você vai puxar a carroça. Se você vai puxar a carroça, você não serve para fazer nada. E a pessoa foi viver nesse estado, fugindo, amedrontada, complexos, inferioridades, e se acostumaram. Conheço muitas pessoas que Deus quer exaltar, falam assim: não, pastor, tá bom. Nós não podemos confundir, irmãos, a mediocridade com a humildade. O que é ser humilde? É a gente entender que o lugar que nós estamos, nós somos gratos a Deus por ele, mas nós temos que ter uma visão de futuro. Quem entende isso aqui, irmãos? Nós não podemos olhar para a nossa própria vida e para a nossa própria história e falar assim: não, aqui, eu vou morrer aqui, porque eu sou daqui. Não! Deus tem planos para nós, e são coisas grandes. Eu quero desafiar você a pensar no grande. Talvez você entrou aqui e você nunca sonhou com coisa grande. Você achou que grande é para o outro, não para você. Para você só o pequeno, só o inferior. Mas Deus me traz aqui como um profeta para libertar o seu coração e dizer assim: não se acostume com pequenas coisas, não se acostume com derrota. O que o seu pai falou para você não é a palavra de Deus. O que a sua mãe falou para você não é a palavra de Deus. O que o seu professor falou para você não é a palavra de Deus. O que outros líderes falaram para você não é a palavra de Deus. O que Deus diz a teu respeito é: você nasceu para vencer,
e para vencer. Para de fugir e lute. Amém? Deixa eu fazer essa última oração com você. Coloca a mão no altura do teu coração. Nós vamos nos identificar com os que estão aqui. Vamos nos identificar com os que estão em casa. Ora assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração, vou orar por você. De repente em casa ou aqui, você está fazendo essa oração dizendo assim: Senhor, entra na minha vida, Pai. Eu quero te receber como meu Senhor, meu Salvador. Ou você estava afastado do Evangelho e você disse assim: Senhor, eu estou voltando para os teus braços, estou voltando para a tua casa. Se há alguém aqui que está recebendo a Cristo como Salvador, se reconciliando com Jesus, levante a sua mão, quero ver se você está aqui, quero conhecer você. Temos alguém aqui? Temos alguém? Ou na sua casa, se você estiver recebendo a Jesus como seu Salvador, vai aparecer agora o nosso telefone. Liga para nós, também é um WhatsApp, envia um WhatsApp para nós. Se você estiver em nenhuma das nossas plataformas aí agora, onde você estiver, seja pelo Face, seja pelo YouTube, envie uma mensagem para nós, nossa equipe vai entrar em contato com você. Amém? Deus abençoe, que essa palavra possa frutificar no seu coração a 30, 60 e 100 por um, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém? Levanta a sua mão, que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Deus te abençoe. Te espero aqui sábado para o nosso culto de jovem, às 19h30, domingo às 10 e às 18, em nome de Jesus. Deus te abençoe.